Missão e Vida apresenta Mensagens de Vitória, com o pastor Marco Feliciano. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, aleluia. Ezequiel 47, está escrito assim: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas, e eram águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas, e eram águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Feche o corredor aqui, pegue na mão do irmão, busque ele do outro lado. Aleluia. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Chacoalha ele, puxa ele para um lado, fala para ele: acorda. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te glorifico, te exalto, porque esta noite será uma noite memorial na sua presença. Te exalto porque eu sei que daqui a pouco, Senhor, o céu vai trovejar sobre esta igreja. Te exalto porque eu sei que o seu coração está sendo derramado sobre nós nesta noite. Pai, assim como oro todos os dias em que prego, faço aquela oração que costumeiramente faço, mas faço com muito temor e tremor. Ao redor desta igreja, Pai, onde houver uma entidade maligna, onde houver um demônio que provoca cansaço, fadiga e que rouba os sonhos, eu vou dar a estes demônios 5 segundos para saírem daqui, porque se não desaparecerem desta cidade, nos próximos 5 segundos serão queimados pelo poder da sua presença que vai descer aqui sobre nós. Senhor, eu ainda gostaria de te fazer um pedido. Abre por gentileza a porta do céu sobre esta igreja, e envia para cá, Senhor, alguns irmãos, os santos anjos que te assistem. Eu quero 8 anjos de fogo aqui nessa igreja nessa noite. Quero 8 serafins que refletem o brilho da sua santidade. Quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 anjos na entrada da missão. Quero 4 anjos na nave dessa igreja, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, não economize poder sobre ele. Renova, Jesus. O Senhor não precisa da ajuda de homens para operar milagres. O Senhor não depende de mim para curar enfermos. Mostra que o Senhor é onipotente. Onde houver um coração preparado, faz chover sobre ele. E eu quero nesta noite ver a semente da fé brotar aqui entre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, glorificando ao seu santo e eterno nome. Aleluia. Eu aprendi dentro do contexto histórico, profético, espiritual, que cada vez que um crente se levanta para andar pela terra, ele não caminha sozinho. A minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos livrar. Então, quando você saiu da sua casa para esta igreja hoje, veio com você um anjo. Então, se você olhar ao nosso redor, quantas pessoas estão aqui? Para cada um de nós há um anjo. Aqui em cima de nós há uma reunião angelical nessa noite.
E eu fico imaginando os anjos se confraternizando, há muito tempo não se viam, um olhando para o outro, dizendo: o que tu veio fazer aqui, rapaz? Ele olhando para baixo, apontando você e dizendo: eu vim guardar aquele santo de Deus. Eu vim guardar aquela santa de Deus, porque hoje Jeová tem um milagre para entregar na mão dele. Só quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus aí. Pois bem, mas nesta noite eu estou aqui envolvido numa unção à la João Batista. Quem não gosta de apanhar, dá tempo de ir para casa assistir Celebridade, porque se ficar aqui vai ver quem é a verdadeira celebridade desta reunião. É o Senhor dos Exércitos que está aqui. Aplauda o nome dele e dê mais um grito de glória. Aleluia. Ao abrir a minha Bíblia, no capítulo 47 do profeta Ezequiel, eu tenho uma revelação profunda de Deus para todos aqueles que querem uma vida mais profunda com Deus. Quando eu abro a minha Bíblia aqui no capítulo 47, eu tenho a história de um homem que já era profeta, que já apontava o dedo indicador para homens, para reis, para povos, para nações, que já tinha uma unção de Deus sobre a sua vida para ministrar naquilo que nós chamamos de, na área profética. Ele já caminhava, carregava consigo um telescópio do futuro, porque o profeta via o futuro. Ele tinha intimidade com Deus, porque Deus o havia escolhido. No entanto, lendo este texto, eu descubro que ele vivia em terra seca. Lendo este texto, eu descubro que, embora ele fosse profeta, embora ele fosse vocacionado há muitos e muitos anos, embora Deus já houvesse falado com ele, embora Deus já tivesse feito para ele promessas e usado a vida dele, logo no final do livro o Senhor tem um desejo a ser realizado. E o Senhor convida o seu profeta para caminhar por um lugar por onde ele ainda não havia caminhado, para entrar dentro de um rio que parece ter perseguido a vida dele toda. Se você abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, capítulo 2, e caminhar por ele pela Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus se manifestava a ele, ele estava na beira de um rio. E eu penso que Deus estava dizendo a ele: meu filho, eu queria que você não apenas visse o rio, eu queria que você não sentisse apenas o frescor da brisa que sopra do rio, eu queria que você não apenas fosse alimentado pelos peixes que este rio pode lhe dar, eu queria que você vivesse dentro deste rio. Aqui eu abro um parênteses para falar com você, meu amado, que aqui está, que entrou aqui dentro perguntando para Deus por que é que Deus não faz aquilo que tem que fazer na sua vida, ou aquilo que você pensa que Ele tem que fazer. Deus responde a você nessa noite com uma outra pergunta, com uma outra questão: o que é que você deixou de fazer para Ele? Nós ultimamente entramos dentro da igreja e tratamos o nosso Jesus como se Ele fosse um empregado da gente. Tratamos Deus como se Ele fosse o dono de um banqueiro, dono de toda a riqueza humana na terra. Tratamos Jesus como se Ele fosse um psicólogo, um psiquiatra, capaz de ouvir as nossas declarações e massagear o nosso ego. E nos esquecemos de que Ele não nos chamou apenas para estarmos dentro de uma igreja para recebermos. Ele também nos chamou para que pudéssemos doar para Ele alguma coisa. E quando eu falo em doação, não estou falando de dinheiro apenas, estou falando daquilo que você tem de mais importante, daquela que é a maior de todas as ofertas e que você tem negado ao Senhor, que é a sua vida, que é o seu cotidiano, que são as suas horas em casa. Nesta noite, o Senhor manda-me dizer que Ele está entristecido com alguns de nós que aqui dentro está. Temos levado uma vida muito à la vontade, somos donos do nosso nariz, fazemos a nossa agenda e não incluímos Deus naquilo que nós fazemos. Lembramos de Deus apenas em uma reunião como essa e queremos ouvir mensagens que venham ser de autoajuda espiritual. E há um Deus do céu olhando para nós essa noite, querendo cobrar alguma coisa de nós, mandando eu te lembrar que Ele não te chamou apenas para você ser mais uma belezinha dentro da igreja. O Senhor não te chamou para você ser apenas o garoto propaganda da Missão Mundial Graça e Paz, que sobe a este púlpito e canta bonito e mostra a sua coreografia, ou mesmo que você sentasse aí onde você está sentado e ficasse com a Bíblia aberta sobre o seu colo. Não é apenas isso, há um projeto de Deus na sua vida. Deus não te chamou apenas para você ficar trancado dentro de 4 paredes como essa. Deus te chamou para que onde você caminhe, a presença da glória dEle caminhe contigo. Deus quer que os homens lá fora saibam que você é espiritual, porque os daqui de dentro já sabem.
E é tão fácil ser espiritual aqui dentro. Basta a gente levantar a mãozinha para cima e gingar o corpo. Basta a gente ter uma lagriminha sobre os olhos lacrimejarem. Basta a gente dar um grito, dar um salto e rodopiar. Todo mundo sabe que nós somos espirituais, mas na realidade nós não temos que mostrar para ninguém aqui dentro que somos espirituais. Os que precisam ver que a sua vida foi mudada estão lá do lado de fora, estão mortos em pecado. E nesta noite o Senhor quer dar para você uma unção tamanha, que ao sair daqui a sua vida seja um ímã para atrair as pessoas a Cristo. Eu profetizo que a partir desta noite, as palavras que saírem da sua boca não serão mais palavras tangíveis pela mente humana. O que sairá da sua boca será pura revelação. E eu quero que você entenda que o que Deus está falando é sério. Jesus está voltando, a humanidade precisa ser salva. E eu quero dizer que a minha geração será impactada por uma presença que as demais gerações não tiveram. A partir de amanhã, quando você entrar dentro do supermercado para abastecer a sua casa, não se assuste quando as pessoas do seu lado começarem a ficar endemoniadas. Se perguntarem o que é, saiba que é porque você entrou dentro do rio de Deus, e a presença do Senhor será emanada dentro do seu coração. Não se assuste quando a partir de amanhã a luta e a perseguição no seu trabalho começar a ficar dobrada, triplicada. É porque ainda que os homens naturais não vejam o que vai acontecer na sua vida, os demônios vão enxergar. E se os demônios até hoje olharam para você e viram você com um brilho opaco, eu profetizo que quando sair daqui, você vai brilhar com o reflexo do sol da justiça e vai cegar os olhos dos demônios. Quero lhe fazer um convite, e o convite é esse: sai da terra seca. Eu sei que muita gente ama o Espírito, eu sei que muitas pessoas querem uma profundidade maior com Deus, eu sei que todo homem almeja aquilo que é oculto. Todo ser humano tem uma queda para o lado místico. Todo mundo gostaria de tocar no mundo metafísico e tentar entender aquilo que acontece no mundo invisível. Deus tem tudo para dar a mim e a você. Deus tem um poço de revelações que ainda não deu a ninguém, Ele reservou para você. Quero dizer uma coisa: que você não precisa ter inveja dos outros que têm. Você não precisa querer apagar o brilho da estrela de ninguém para tu brilhar. O que Deus reservou para ti é para você. Ninguém vai conseguir tocar naquilo que Deus te deu. E vou te explicar com uma passagem na Bíblia. A minha Bíblia diz que um dia Deus abriu o mar para o povo dele passar. Acotovela o irmão e diz: era para o povo dele passar. Não, grita no ouvido do irmão, quem sabe ele acorda e diga: era para o povo dele passar. Agora olha que interessante, Deus abriu a porta para o povo dele, e quem é que quis passar no meio? Faraó. Aí vem a punição divina, porque a porta que Deus abre para o povo dele passar, ninguém mais passa. Se entrar lá dentro, morre. Eu quero dizer que as pessoas que estão tocando na sua vida, roubando as suas experiências, dizendo que você não tem ministério, elas estão cavando a própria cova delas. Elas não estão nem sabendo, estão achando que vão te sepultar. Armaram para uma forca para te enforcar e não sabem que serão enforcadas nela. Por quê? Porque a porta que Deus abriu para ti, é você quem vai passar. E sabe o que eu acho mais lindo? É que uma vez que o mar foi aberto, Deus abriu para o povo dele. E no meio do povo tinha gente forte e tinha gente fraco. Tinha gente saudável, mas tinha gente aleijada. Tinha jovens, mas tinha um monte de velhinhos que precisavam ser arrastados em macas, em jumentinhos. É claro que os mais fortes, os mais robustos, passaram pelo mar, do meio do mar mais rápido e chegaram do outro lado. Mas nem por isso Deus fechou o mar atrás daqueles que eram fracos. Enquanto o mais fraquinho não chegou do outro lado, Deus não parou de soprar naquelas águas. Sabe o que eu quero dizer? Que não importa o que Satanás tem dito acerca da sua fortaleza ou da sua fraqueza, a porta está aberta e você vai chegar lá. Vai chegar, nem que Deus tenha que soprar em cima de você, nem que Deus tenha que colocar asas em você, nem que Deus tenha que te transportar de um lado para o outro, como fez com Filipe. Eu profetizo que a porta da experiência sobrenatural está aberta sobre a sua vida. Quem acredita, pega essa palavra, pega ela, abre a boca e dá glória. A igreja do século 21 tem que ser uma igreja de sinais. Para fazermos a diferença na terra, temos que mostrar para os homens que somos diferentes também. É claro que nós somos de carne e osso, seres humanos. Somos santos que comem arroz e feijão, mas somos envolvidos
em uma dimensão que os homens naturais não podem compreender. Eu sei que muitos aqui têm dificuldade de crer que Jesus vai levantar defuntos nessa geração, mas Ele vai. Eu sei que alguns não acreditam que podem e que acham que não tem condições de tocar sobre um paralítico e mandar ele levantar, mas você tem sim. Veja bem, você fala em línguas. Quantos aqui falam em outras línguas? Deixa eu ver, quem fala em outras línguas batizado com o Espírito? Levante a mão, levante a mão. Bate no peito e diz assim: eu falo em línguas, pastor. Qual a diferença do milagre de falar em línguas para uma pessoa andar de uma cadeira de roda? Os dois são sobrenaturais. São coisas que o homem não pode produzir. Agora, por que nós temos condições de acreditar que Jesus pode batizar e temos dificuldade em acreditar que Ele pode curar? Eu quero que você entenda que o que faz a diferença aqui é a profundidade do nível espiritual em que nós estamos. Eu já falei isso aqui por 1, 2, talvez 10 vezes, que a vida cristã pentecostal é diferente de uma vida cristã que não é pentecostal. Porque aqueles que pertencem a uma igreja tradicional no sentido de não crerem no carisma do Espírito, eles levam a vida, levam uma vida do jeito deles, uma vida muito simples, uma vida sem querências de coisas extraordinárias. Eles levam a vida num cristianismo que é um cristianismo saudável sim, mas é um cristianismo arroz com feijão. Aqueles que se envolveram no mundo metafísico de Deus, deste poder pentecostal, nós entramos por um lado que poucos acreditaram. Nós vivemos com os pés na terra, mas a nossa mente está diante do trono de Deus. Aquilo que os homens naturais não podem ver, Deus reservou para os nossos olhos verem. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Eu quero que você acredite que nesta noite Deus vai colocar uma lente de aumento na frente dos seus olhos, e aquilo que está longe, impossível, vai chegar para perto, e você vai tocar naquilo que é invisível. Eu estou pregando para uma geração que não é uma geração comum. Eu profetizo nesta noite a aposentadoria desta geração geladeira, e profetizo a ascensão de uma geração forno micro-ondas que vai incendiar esse planeta. Quem acredita, dá glória e exalte ao Senhor. Mas para isso, você tem que sair do seco. Eu tive uma experiência com terra seca uma vez. Meu sogro tinha uma fazenda, e o meu cunhado estava em cima de um trator Valmet 290, e eu fui passar minhas férias na... Olha que treva, irmão. Pobre é uma desgraça mesmo, né? Aqui os irmãos aqui da capital, quando querem passar férias, vão para Ubatuba, vão para Caraguatatuba, vão para toda a uba que existe aí. A gente lá da roça tira a férias, vai para o meio do mato. E aí o meu cunhado foi arar a terra, e eu disse: eu quero aprender a arar, né? E eu sentei em cima do para-choque daquele pneu do trator, irmão, e a terra estava seca. E quando ele começou a arar, mas levantou um poeirão, mas um poeirão que, olha, eu cheguei na frente do espelho, eu não me reconhecia, eu parecia um Apache, pele vermelha. A minha esposa olhou dentro da minha orelha e falou: se plantar cebola nasce. Tinha 1 quilo de terra aqui dentro. O olho estava vermelho, ficou irritado com tanta poeira, e eu não conseguia respirar direito e não conseguia falar porque estava tudo seco. O dia que eu li esta passagem, e eu imaginei o profeta que já profetizava, já falava, já fazia, acontecia, andando em terra seca. Quem anda em terra seca acaba ficando com problema nos olhos, porque a poeira levanta e atrapalha a visão. Quem anda em terra seca acaba ficando com problema no ouvido, porque a poeira tapa a audição, e a pessoa acaba não ouvindo mais a voz do Espírito, nem a voz de Deus. Por que você acha que você tem tanta dificuldade em acreditar em milagres? Porque os seus olhos não conseguem captar o milagre de Deus, porque você ainda vive em terra seca. Existe poeira espiritual nos seus olhos. Por que você acha que todo mundo ouve a voz de Deus? Os irmãos chegam aqui, dão testemunho, e você não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir nem o sussurrar da voz do Espírito. É porque o seu ouvido está tapado, porque tens andado em terra seca. Por que você acha que você tem dificuldade de dar uns gritos de doido igual a gente dá aqui? Porque você acha que você já até tentou ensaiar na frente do espelho e não saiu para dar um grito igual que o pastor Marco dá, e não sai. É simples, você tem andado por terra seca, as suas cordas vocais estão comprometidas. Para que Deus tire toda essa sequidão da sua vida, você vai ter que dar um mergulho no rio do Espírito comigo nessa noite. Sai do seco, vem. Pastor Marco, mas é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era. Você já reparou que existe apenas uma meia dúzia de homens e mulheres que Deus usa?
Vai descobrir o porquê. É porque essa meia dúzia de homens e mulheres ousaram acreditar naquilo que era impossível, ousaram ver aquilo que era invisível, ousaram falar, trouxeram para cima deles uma responsabilidade divina de falar aos homens que Ele ainda é o mesmo e pode operar qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Só que para entrar dentro deste rio, você tem que no mínimo ter coragem. A cotovela, irmão, diz, tem que ter coragem. Não, grita no ouvido dele. Estou achando vocês muito quietos. Diga para o irmão aí, cabra frouxo não recebe. Para entrar neste reino espiritual tem que ser macho, tem que ser muita mulher. Aleluia. Eu já falei para vocês que eu descobri esses dias que Jesus é. Um dia desse eu estava pregando e eu liberei uma palavra nordestina. Eu disse, irmão, o meu Jesus era um cabra macho. Terminou a reunião, me chamaram numa salinha, 3 pastores, para eu provar isso. Claro que eu abusei. Eu falei, pastores, isso não é abuso, isso é questão de intimidade. Eu tenho intimidade com ele, eu posso falar. Como é que você disse que Jesus era cabra macho? Eu fui para a Bíblia e mostrei. A Bíblia diz que todo macho de 8 dias era apresentado no templo. E Jesus foi apresentado no... Meu Jesus era macho. É por isso que Satanás não pode com ele. Se Satanás tem poder, o meu Jesus tem todo o poder. Quem acredita nisso, dá mais um grito de glória. Levante a mão direita. Coloque no ombro do seu irmão. Cata ele pelo ombro e chacoalha ele. Fala assim para ele, quer entrar no rio? Então, em nome de Jesus, tira essa roupa de mergulho, fecha o guarda-chuva e cai na água comigo. Vem! Nós não aceitamos crentes cascudos para entrar dentro do rio. Crente cascudo vai ter que passar por uma lixa nessa noite. O que é um crente cascudo, pastor Marco? Aqui não tem, só na minha terra. É aquele crente que consegue ficar dentro de uma reunião como essa, irmão, e não consegue abrir a boca nem para respirar. É aquele que eu sempre costumo dizer que só tem na minha terra. Ele consegue ficar aqui dentro, irmão, com a cara fechada, parecendo um delegado de justiça, o olho seco, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente. Deixa eu soltar meus bordões. Com essa boca travada, essa língua de aço, essa boca de ferro, fica aqui dentro só porque está na igreja há 352 milhões de anos. Acha que já é o rei da cocada santa, acha que entende tudo e por isso não pode ser mais menino como eu e como você. Ei, velhinho, velhinho, tem um lugar te esperando, se chama asilo. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças. Eu quero uma geração de glória. Vem dentro do rio. Para entrar dentro do rio, primeiro você tem que sentir a sua necessidade. Você tem que olhar, parar, analisar, refletir sobre a sua vida e dizer a Deus o que você quer. Porque Deus respeitará o seu desejo. Se você é um daqueles crentes que toda vez que olha no espelho diz, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ter nada, eu nunca vou conseguir fazer nada, é isso que você será para todo sempre. Se você é um daqueles crentes que olha para o espelho e diz assim, um dia eu vou chegar lá, eu vou alcançar, vai chegar um dia que você vai chegar e vai alcançar. Agora, se você é um daqueles crentes mais doidos que olha para o espelho e diz assim, eu já sou, eu já tenho, eu já posso, meu irmão, se prepara, porque o Senhor vai colocar sapatos de fogo nos seus pés hoje, para pisar em cima da cabeça de Satanás. Você determina, e o Senhor simplesmente aprova. Não pense você que Deus vai interferir no seu pensamento, como uma vez eu vi um irmão dizer, olha, se Deus quiser me batizar com o Espírito Santo, tem que ser do meu jeito. Se Ele quiser me usar para pregar, tem que ser de uma maneira mais equilibrada. Aí quantas vezes eu já vi irmão falar, olha, para eu pular daquele jeito, ele só se Deus quiser. Irmão, nunca. Porque Deus não infringe o livre-arbítrio. Tu entende isso? Deus não pode ir contra uma coisa que Ele deixou escrita.
Ele não pode influenciar, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, a não ser que você peça, a não ser que o seu coração deseje. Ou seja, se você quiser nessa noite saltar igual uma gazela sobre os montes, peça. Só que eu não me responsabilizo, ninguém vai conseguir te segurar mais. Se você nessa noite quiser ver anjos, peça e creia. E não se assusta e não grita depois como os discípulos falando que viu um fantasma. Porque Deus, Ele está disposto a dar para você aquilo que você sonhou, aquilo que você pediu, aquilo que você quer. O profeta está lá, o pé rachado, o olho seco, ouvido seco. E aí de repente, aparece diante dele um homem de branco. Esse homem de branco, tenho certeza que era o meu Jesus, em uma forma teofânica, aparecendo em forma de um anjo, com um cordel na mão de medir. O anjo salta dentro das águas e vai andando e mede 1000 côvados, 500 metros. Quando ele termina de medir 1000 côvados, ele grita para o profeta: ei, profeta, vem na água. E eu fico imaginando o profeta olhando para aquele rio, e fico até entendendo porque algumas pessoas têm dificuldade em aceitar o avivamento, em aceitar esta alegria, este carisma, este fogo todo. Porque quando você olha para um rio, é diferente você olhar para uma represa, é diferente você olhar para uma piscina. Quando você olha para uma piscina, as águas são claras, você enxerga o fundo. E quando você está diante de um rio, as águas geralmente são turvas, você não sabe o que vai encontrar lá dentro. E isso gera medo, isso faz com que as pessoas fiquem ressabiadas. Talvez seja por isso que muitas pessoas fiquem com medo de entrar e de liberar o seu espírito para Deus usar, porque tem medo do que pode acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem mediu as águas e pediu para que você entrasse foi o próprio Senhor. Por que é que você acha que o anjo mediu antes de o profeta entrar? Ele mediu por segurança. Ele caminhou por um caminho e o profeta viu. Era como ele estava dizendo assim: você viu por onde eu vim? Venha pelo mesmo caminho e você estará seguro. Deus não quer que você se meta em confusões no reino espiritual. Deus não quer te levar para a heresia, nem para o fanatismo. O Senhor está medindo um caminho para você entrar dentro do rio. Segue Ele. Segue este fogo que queima, que consome pecado. Segue o seu coração que deseja ser um profeta. Segue a sua alma que quer ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Segue, o rio está na sua frente, cai dentro da água. Mas pastor Marco, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Não dê atenção a esses que por medo não entraram e agora são pessoas frustradas. Os maiores perseguidores da fé pentecostal são homens e mulheres que se frustraram no meio do caminho. Os maiores teólogos que escreveram contra o mover do Espírito foram homens que não tiveram experiência com Deus, de frustrados que ficaram, escreveram doutrinas para barrarem o Espírito Santo. Mas está para nascer um homem capaz de parar o Espírito Santo quando ele está operando. Está para nascer alguém que possa roubar de você a experiência que Deus preparou para lhe dar. O que Deus está esperando é que você deseje, que você tenha coragem e que você entre dentro deste rio comigo nesta noite e se prepare, porque coisas vão acontecer. Entra dentro do rio e você vai ver águas que vão lhe dar pelos artelhos, águas pelos pés. Fico aqui conjecturando com Deus, porque águas pelos pés? Porque a medida que o homem de Deus fez, o anjo fez, dava para Ezequiel molhar apenas a planta dos seus pés. A planta dos pés fala da raiz, daquilo que sustenta o homem, fala daquilo que pode deixar o homem de pé e fortalecê-lo. A primeira parte da sua vida que Deus quer avivar são as suas raízes, as raízes cristãs que você tem. Tem algumas pessoas aqui que tiveram a infelicidade, ou a felicidade, sei lá, Deus sabe, de terem nascido em movimentos que não amam o poder do Espírito, de terem estado em igrejas que eram tão frias que você saia de lá resfriado, de ter ouvido pastores que eram bons oradores, mas que tinham muito conhecimento, mas nenhuma graça, e aí entraram aqui no meio deste carisma, e quando vê o fogo pegar, se assustam. Eu quero que você entenda que Deus está abrindo o rio para você entrar nessa noite, para que as suas raízes sejam avivadas. Quando as suas raízes forem avivadas, quando o seu coração for um coração pentecostal, quando você sair de cima do muro, o Senhor vai lhe dar experiências profundas. Sabe o problema? O problema é que todo pentecostal é meio louco, e quase ninguém gosta de ser chamado de louco, quase ninguém gosta de ser comparado a uma pessoa desequilibrada,
desequilibrada. Talvez seja por isso que você ainda não entrou dentro do rio. Mas deixa eu lhe dizer, há um privilégio em ser louco, porque eu sou louco para os homens. Os homens podem debochar da minha atitude quando estou louvando a Deus. E o que dizem aqueles que quando me vê dão meus golpes de Kung Fu no púlpito, me chamam de louco, de excêntrico, me chamam de um desequilibrado. Eles podem chamar assim, mas existem dois reinos que quando me veem fazer essas coisas, eles param. O primeiro é o reino das trevas, porque Satanás sabe que quando um crente gesticula, quando ele grita, quando ele dança, quando ele sapateia, ele está liberando uma unção tremenda, capaz de queimar todos os demônios. E o reino do céu fica feliz, porque é como se eu visse Deus acotovelando os anjos no céu, dizendo assim: estão vendo lá? Eles já estão se preparando para quando chegar aqui, porque o céu não é o Polo Norte, o céu será verão todos os dias, e o lugar quente tem que ter dança, celebração, alegria. Quem acredita nisso dá glória. Vem. Pastor Marco, e as tradições? As favas com as tradições? Pastor Marco, mas nem mais nem menos. É um caminho sem volta. Quantas vezes você me ouviu dizer aqui nessa igreja que a única coisa gratuita que temos na igreja é a salvação? Só ela é de graça. Agora a unção de Deus custa caro. A experiência com Deus custa caro. Não é para qualquer um. Não é para qualquer Zé Miguel da vida que diz: eu vou ser. Não adianta você ser um Bar Jesus, querer comprar essas experiências, que você não vai conseguir. Essas experiências são coisas íntimas de Deus, e Deus só revela a sua intimidade para quem é íntimo dele. E quem é íntimo dele, ouve o convite e aceita. Entra dentro do rio. Mas pastor Marco, eu vou ficar... Não dá bola para o que vão dizer de você. Eu insisto neste assunto, querido. Avivamento é uma questão de sobrevivência. É uma questão de experiência com Deus. As pessoas alegres, as pessoas avivadas, as que mais saltam, as que mais pulam, as que mais glorificam a Deus, são aquelas que mais facilidade têm para contemplarem o sobrenatural. Por quê? Porque é uma casa cheia de filhos. Eu sei que pai nenhum faz acepção entre um filho e outro, pai nenhum gosta de um mais que o outro, mas o filho que é mais chegado ao pai, ele recebe uma atenção diferenciada. Está entendendo? Se você quiser ficar do jeito que você sempre foi, permaneça. É uma opção. O Senhor deu ao ser humano o maior de todos os dons, o dom de você escolher. A escolha é um dom, você que escolhe. Se você não quer se envolver, não quer ser chamado de louco, de fanático, de esquisito, de esquizofrênico, se você não quer ser chamado de alguém que teve o seu cérebro atacado por uma reação psicossomática, se você não quer ser chamado depois de maluco, de neurótico, fique do jeito que você está. Vou para o céu, pastor? Vai. Então tá bom. O problema é seu. Continue assim então. Deixe para desfrutar o céu só quando chegar lá. Daqui a 100, 300, quem que sabe quantos anos falta para Jesus voltar. Agora, por favor, não toque na gente que já está desfrutando o céu aqui na terra. Quando eu falo em línguas, eu já estou em atitude celestial. Quando eu glorifico, quando você vê Deus dar meus pulos aqui, eu estou em atitude, eu estou ensaiando para o grande dia que eu estiver lá dentro. Ou você acha que o céu é parecido com um mosteiro, cheio de monge que fica assim, Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: não se assuste comigo. É que eu estou entrando dentro do rio. Fala para ele: se você não quer ficar mais assustado ainda, sai de perto de mim, porque a hora que eu começar a nadar, não tem para Satanás. Agora detalhe, uma vez que você entra, não dá para voltar mais atrás. Então diga para o seu irmão: é melhor não entrar do que querer entrar e voltar. Diga: é um caminho sem volta. Uma vez que você foi, a porta se fecha atrás de você. Amém? Uma vez que você entra no rio, como eu conheço muita gente que entrou, o problema é esse: a pessoa entra e se acostuma só com um pouquinho de água pelos pés, e tem mais lá para o fundo. O anjo já está lá no meio, já mediu mais 1000 côvados, e Ezequiel está aqui pulando na água, batendo o pezinho, só porque espirrava, só porque batia a aguinha, queimava, ele sentia um arrepio, dizer: agora eu já sou pentecostal.
Só porque teve uma experienciazinha com Deus, acha que já é o bam da religião pentecostal. Só porque agora ele está na igreja e foi batizado com o Espírito Santo, cantou um hino, meia dúzia de pessoas deu glória a Deus, agora eu já sou o máximo. Enquanto você está aí se deslumbrando com um pouquinho que você tem, o anjo está lá no meio dizendo, ei, é mais profundo, vem. Quer ver uma coisa que eu não aceito e não admito? É os crentes que foram batizados com o Espírito Santo, e depois que foram batizados com o Espírito Santo, pararam no tempo. Era uma luta desenfreada para falar em línguas. Aí do dia que falou em línguas, acabou toda a gana, o desejo. Olha só, é batizado com o Espírito Santo e eu estou olhando aqui de cima, fica mascando um chiclete na hora do culto desse. Isso porque alguém já falou antes de mim. Eu não entendo você. Aí vem para cá, não pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Vai ouvir a língua estranha dele, irmão. Glu, 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 glu. Língua do peru. Vai no ouvido do seu irmão e diz, irmão, Deus tem mais para você. Diga, vai mais profundo. Só porque agora canta uma musiquinha, e quando solta a voz parece um gatinho, miau, miau, miau. Jesus quer te dar uma voz de leão, irmão. Ele quer te dar mais. É uma escola. Diga, irmão, é uma escola. Diga, você tem que sair do jardim de infância. Vamos sair do jardim de infância? Ezequiel, fala, Senhor. Vem para o meio, aqui tá bom, mas não é só isso que eu tenho mais para ti. Aí ele começa a andar, e quando ele chega lá mais onde um anjo havia medido, eram águas que davam pelos joelhos. Diga para o seu irmão, pelos joelhos. Aqui eu começo a entender o que são joelhos. Quando o Senhor levou para essa experiência, o joelho fala de oração, e oração fala de intimidade. E intimidade gera respeito. Diga ao seu irmão, respeito. Quando ele tinha água pelos pés, embora ele tivesse uma experiência, Deus ainda não dominava a vida dele. Porque era água pouquinho, ele podia correr para onde ele quisesse. Sair correndo, ninguém podia segurar ele. Agora, quando você começa a se envolver com o Espírito Santo, quando você começa a entrar dentro do rio dele, chega uma hora que as águas dão pelo joelho. Você já tentou correr com água pelo joelho? Já tentou correr na beira da praia? Até na beira da praia dá para correr quando a água está molhando o pé, você faz caminhada. Agora entra lá dentro com água por aqui e tenta correr. Você vai correr, você vira um robô, você tem que correr assim. O que é que diz isso? Isso diz que quando você começa a se envolver com o Espírito Santo, você começa a respeitá-lo e você não vai mais para onde você queria. Ele começa a regrar a sua vida. Está ouvindo isso? Ele começa a regrar a sua vida em todos os sentidos. O velho homem tem que ser sepultado e morto. Os desejos da carne têm que ser refriados. A vaidade excessiva tem que ser sepultada. Porque uma vez que você se envolve com o Espírito Santo, você fica mais parecido com ele do que dos homens. É por isso que temos que ser diferente. É por isso que eu sempre insisto em falar, e algumas pessoas não me entendem, e eu estou pouco lixando para as pessoas que não entendem. Quando eu digo que um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que cuidar do seu corpo. Ele tem que saber o que veste, a roupa que põe. Amada, você já olhou no espelho a roupa que você veio para o culto hoje? A sua roupa glorifica Jesus? Ou quando você está na igreja, os homens olham para você e não conseguem mais enxergar nada dentro da igreja? O seu corpo não é uma bola de basquete para passar de mão em homem na igreja. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Pode me chamar de ignorante, pode me chamar de quadrado, pode me chamar de assembleiano, eu não me importo. Eu quero que você entenda que se o Espírito do Senhor dominar a sua vida, você não viverá mais para você. Antes das suas vontades, você colocará a vontade do Senhor à frente. E não há nada que você renuncie nessa vida por Ele, que Ele não transforme em unção e poder sobre a sua vida. Pastor Marco, isso é muita pressão. Escute, pressão gera poder. Locomotivas de antigamente, havia uma caldeira no motor central das locomotivas. Água dentro da caldeira, carvão embaixo dela aquecendo. Uma vez que a água lá dentro entrava em ebulição e começava a evaporar, o vapor não tinha para onde sair, virava uma panela de pressão. A caldeira quase explodia, e para não explodir, era feito alguns buraquinhos, alguns orifícios nela. E bem próximo a esses orifícios havia um maquinário todo que fazia mover as rodas da locomotiva. O vento, o vapor saía com tanta força de dentro daquela caldeira que fazia uma locomotiva andar e arrastar um monte de vagões. Quanto maior o número de vagões que ela teria que arrastar, maior era a pressão que teria que ser feita. O dia que eu li essa história, o Senhor disse para mim, é assim que funciona no meu reino.
quanto mais pressão em cima da sua vida, quanto mais coisas tu deixares pelo reino de Deus e que isso te doa, parece que está te arrancando pedaço, isso é pressão. Tudo que você deixa por Ele, Ele converterá em poder e graça e unção para a sua vida. Quer ter um exemplo? Quando eu olho para a minha vida e para o meu passado, eu entendo um pouquinho do que Deus fez no meu presente e ainda fará no meu futuro. Eu congregava numa igreja com um grupo de 100 jovens. Dos 100 jovens, não tinha nenhum deles como eu. Não que eu era melhor do que eles, mas eu tinha fome de Deus. Eu era esfomeado pelas coisas divinas. Eu não aceitava piadinhas de mau gosto. Eu não me lembro da minha infância na igreja com 13 para 14 anos. Não me lembro de ir a um campo jogar bola. Não estou dizendo que isso é pecado, não estou falando de doutrina, estou falando do que custa. Eu não me lembro de ir a um shopping center, passear, comer lanche. Eu não me lembro dos meus finais de semana, eu indo para acampamentos, para brincar, para nadar. Eu me lembro da minha infância toda na igreja, pagando um preço, orando em finais de semana, indo para vigílias, procurando entender a Bíblia, lendo, participando de grupos de oração, consagração, jejum. A vida do crente é essa. E os meus amigos que me chamavam de louco, de fanático, de santarrão, que nunca quiseram ser meus amigos, quase me jogaram para fora da igreja por causa dessa fome que eu tinha de Deus. E um dia eu dobrei o joelho na minha casa e falei: Deus, por que é que eu não posso ter os sentimentos que eles têm? Por que eu não posso ir jogar bola com eles? Eu até tentei, mas não me adaptava. Eu até tentava ir brincar, mas não dava certo. Eu falei: por que eu não posso ser como eles? E o Senhor me respondeu assim: porque eles nunca vão poder ser igual a você. Entendeu? Deus está falando com pessoas aqui que têm chamada. Tem chamada e as coisas não acontecem. Está passando pelo vale e não consegue entender de que Deus exige uma vida diferente de você. Porque você não é comum. Você foi gerado nas entranhas do Senhor. E o Senhor escreveu uma história para ti. Não saia fora dela. Você vai bater com a cara no muro. Regressa para o caminho da santidade. Renuncie a algumas coisas da sua vida e você verá a glória de Deus te acompanhar. Ei, você que canta, me escute. Quantas vezes você já subiu nessa tribuna ou em outras tribunas para cantar? E quando você canta, qual é a reação do povo? Ah, Marco, eu canto para Deus, eu sei. Mas quando você canta para Deus na unção, o Senhor alegra o coração da igreja dele. O que adianta cantar, ter uma bela voz, ter um belo instrumento? Na hora que você canta não acontece. A única coisa que você vê o povo fazer é gingar o corpo e dançar. Não traz mudança. Quantas pessoas Jesus tem batizado com o Espírito Santo no seu louvor? Ah, pastor, não é, porque o meu estilo é outro. Eu canto o estilo de adoração, não é aqueles hinos de forró. Quem foi que disse para você que a operação do Espírito está alineada a um teor musical? Quem foi que disse para você que o poder do Espírito depende do estilo de música? O que faz a música ser profunda e trazer milagres não é a própria música, mas é o vaso que está interpretando ela. Agora você não entra dentro do rio. Sabe onde você vai chegar apenas? Só aqui nesse palco. Vai passar o resto da sua vida cantando aqui, tocando músicas com alguns aí. Só. E Deus está procurando alguém para cantar e tocar para o mundo. Você pode ter uma boa oratória, pode ter uma boa preparação teológica. Eu sei que muitas pessoas me ouvem pregar, sentam aí e ficam aqui dizendo: meu Deus do céu, esse pregador aí que está pregando não prega porcaria nenhuma. Eu sei disso, você não precisa me falar, eu sei que eu sou um pregador ruim. Se eu falar para você que eu nunca escutei uma fita minha, você acredita? Nunca. Porque eu não aguento me ouvir. Sou crítico. Falo isso debaixo do sangue do Cordeiro. Aí todo mundo fala: meu Deus, então o que é que ele tem? Um dia desse eu fiquei sabendo que teve uma reunião de pastores aí. E na reunião eles começaram a falar de pregadores. E para falar de pregadores tiveram que falar de mim. Na hora que estava falando de mim, falou assim: mas eu não sei o que ele tem. Ele não é um homem bíblia, ele não sabe falar muito, ele não sei o que ele tem, não sei o que tem. Aí um levantou e foi: mas ele tem uma unção diferente. Eu estou rindo, não é de deboche nem de orgulho, é de graça. Porque, amado, o que é que você quer mais do que unção? O que é que o homem precisa mais do que a unção? Me responda. Agora, a unção você não recebe ela num banco de seminário. Você não recebe a unção porque você tem uma voz melodiosa e harmoniosa. A unção você conquista ela no joelho, com a vida separada, com a vida regrada na santidade de Deus. Se a carapuça está servindo, vista ela.
E se eu tenho aqui algum crente que concorda com esse tipo de mensagem, por favor, dê um grito de glória a Deus para eu não ficar sozinho aqui. Ei, irmão, levante a mão assim, coloque a mão nas costas do seu irmão, vai no ouvido dele e fala assim, assim. Diga a ele, escute aí, Deus tem uma coisa melhor para ti. Há uma nova unção esperando você aqui. E se você quer receber, entra dentro do rio e você vai receber poder de Deus. Só quem acredita nisso, comece a adorar. Deus! Vem! Escute aqui. Já estamos com os pés molhados e com o joelho molhado. Só que diga para o irmão, tem mais. Diga, é mais profundo. Diga para ele, só que vai começando a ficar perigoso por causa das correntezas. Caramacalamagai. Se você visse o que eu estou vendo aqui, irmãos, Deus está me dando visões. Eu não estou vendo homens e mulheres aqui, eu estou vendo brasas de fogo acesas. Meu Deus, Deus está dando ministérios nessa noite. Se prepara! Eu vou dividir o púlpito com muita gente que está aqui sentado ainda. Deus vai te levantar! Tremendo. Olhe para cá. Vamos para o fundo. Ezequiel está aqui com dificuldade para andar, parecendo Frankenstein. E o anjo já está lá no meio, já mediu mais 500 metros. Ele já estava 1,5 km dentro do rio. Eita, rio imenso. Quando ele está lá dentro, o anjo diz, Ezequiel, come here. Venha. E lá vem Ezequiel com dificuldade. Aí a Bíblia diz que ele vai entrando no rio e de repente eram águas que lhe davam pelos lombos. Diga, lombos. Mostra para o seu irmão onde é que é o lombo dele. Bate aí nas costas, diz, é aqui, irmão. Agora pergunta para ele assim, para que água nos lombos? Vamos respirar. Sabe para quê? É porque nessa fase da vida, as águas elas começam a ficar com um poder curador. Porque quem entra dentro do rio começa a apanhar tanto. Vai criando tanto vergão nas costas. É tanta gente perseguindo. É tanta gente querendo ver a sua morte. É tanta gente querendo ver você bater com a cara no muro. É tanta fofoca. É tanta intriga. É tanta murmuração. É tanta perseguição. É tanta gente que sentava na mesa com a gente, apunhalando a gente pelas costas. É tanta gente machucada que Deus diz, entra no rio porque eu quero curar cicatrizes. Nesta noite o Senhor manda dizer que Ele vai providenciar já a cura para as suas cicatrizes. Não tenha medo, porque todos que ousaram entrar dentro deste rio antes de serem aceitos foram rejeitados. Entendeu isso? John Wesley, no século 17, melhor dizendo, recebeu uma unção de Deus diferente do que todos os homens da terra haviam recebido. Não era uma nova unção, mas a renovação da época da igreja apostólica. Porque do século terceiro, da época da igreja, até o século 15, foram 1200 anos que os homens conseguiram silenciar o Espírito Santo. Não há resquícios na história de que houve mover do Espírito, línguas e profecias e curas. Por isso as igrejas tradicionais dizem que extinguiu o Espírito, que acabou aquelas coisas, mas não acabou. No século 17, John Wesley, que era descendente das palavras de Martinho Lutero, que havia sido descendente de João Hus, ele começa a buscar a Deus e numa oração ele diz assim, Deus, eu quero uma experiência diferente. Conta a história que ele estava orando dentro da casa dele, quando uma força sobrenatural e invisível
bateu sobre o peito dele e jogou ele no chão. E ele ficou possuído por uma presença divina. Um dia desses eu mandei uma cartinha para aquele pessoal que escreve o dicionário Aurélio, que você procura no Aurélio possessão, e lá só tem manifestação maligna. E eu mandei uma cartinha dizendo para eles que o Espírito de Deus também possui o homem. Está escrito isso na Bíblia Sagrada, no livro de Samuel. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Aqui nós temos um exemplo de alguém que já era rei, já havia recebido a unção do profeta, já havia recebido a palavra, mas precisava de uma experiência mais forte. Saul, mesmo tendo sido recebido o óleo dos homens, teve uma hora que ele teve que ser possuído pelo Espírito. É o que Deus está falando para você hoje. Você já é crente, você já é salvo, você está numa boa igreja, mas o Senhor quer te dar uma consagração que homem não pode te dar. Está entendendo? John Wesley começa a ministrar nos cultos e as pessoas começam a cair. Sabe do que chamaram ele? Feiticeiro. Chamaram ele de um homem que tinha poder de hipnose. Imagine isso há 200 anos atrás. Heresia. Quase mataram ele. Hoje o nome dele encontra-se no livro dos heróis da fé. Mas na época quase trucidaram ele. Você já leu a história do pastor Benihim? Talvez um dos homens do mundo que tenha mais um nível de maior intimidade com Deus que eu já vi na vida, com o Espírito Santo. Você pode encontrar a história dele no livro Bom Dia, Espírito Santo. Pastor Benihim esteve no Brasil 2 vezes. Na primeira vez que veio foi uma avalanche de Deus. Na segunda vez ele não voltou mais. E ele escreveu num jornal lá nos Estados Unidos o porquê. Ele disse: a igreja brasileira rejeitou o meu ministério. Pastores que eu conheço, você conhece, que a gente chora ouvindo a mensagem deles, pegaram o livro e escreveram um livro contra ele, chamando ele disso e daquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem que o poder do Espírito Santo não pode ser medido. Ninguém pode dizer que conhece tudo acerca dele. Ninguém. Porque ele é Deus. Quem pode perscrutar o Espírito de Deus? Deus tem coisas para lhe dar que não vai dar a homem nenhum. Quando eu passei pela África pregando, eu vi um irmão, vi o cartaz dele, era um africano que tinha o dom da cura. Mas a maneira como o Senhor usava ele era uma maneira diferenciada. Ele tinha problema nas mãos, então ele não podia tocar nas pessoas para serem curadas. Ele encostava o pé e as pessoas eram curadas. Massacraram ele. Eu conheci um pastor coreano que, quando ele estava ministrando num culto como esse, ele pregava quieto. Na hora que vinha sobre ele o poder de Deus, ele não tocava nas pessoas, ele ajoelhava e colocava as mãos no chão. Quando ele tocava no chão, tremia a igreja, o ginásio inteiro, as pessoas começavam a cair, a ser batizadas com o Espírito Santo. Só que os homens que estão dentro de uma forma, as pessoas que estão dentro de igrejas tradicionalíssimas, não podem entender isso, porque acham que o Espírito Santo só age de um jeito. E o meu Deus não age dentro de uma forma. Ele trabalha com formas. O que Ele tem para você é muito grande, é muito profundo. Falo isso com temor e tremor. O que Deus tem para a sua vida, Ele não reservou para mais ninguém, é para você. Feche seus olhos. Sonhe. Sonhe. Todos os crentes devem almejar o ministério. Como é que você quer que o seu ministério seja? Fica de pé comigo, de olhos fechados. Antes de cantarmos aqui uns hinos de fogo, eu queria o conjunto cantando aquele hino de novo. Existe um rio. Podem me ajudar? Feche seus olhos. Como hoje nós temos espaço, eu quero ver um passo de fé. Quero saber onde é que tem um homem e uma mulher com coragem de entrar dentro do rio de Deus. Sair daí de onde você está e ficar perto de mim aqui. O Espírito. Feche seus olhos. Escute de olhos fechados o que eu vou dizer. Todas as vezes
que alguém ousa entrar no rio de Deus, ele é agraciado com um sinal divino. Todo homem e toda mulher que Deus usou para fazer a diferença no planeta Terra foram pessoas que foram marcadas por sinais. E o maior de todos os sinais é aquilo que é sobrenatural, enchendo o natural. E quando o natural está tomado, o corpo reage de maneira diferente. Pessoas serão arrebatadas agora. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas vão começar a profetizar. Pessoas vão receber uma unção até não aguentar ficar mais em pé, porque Deus vai marcar a vida deles agora com este poder. Feche seus olhos, pegue no braço do seu irmão. Ore comigo, diga assim: Deus, eu quero, eu preciso nesta noite entrar no rio. Eu preciso ir para o fundo. Eu preciso nadar neste rio. Por isso, eu estou entregando a Ti os meus pés, as minhas mãos, a minha mente, meu coração, o meu corpo. Deus, me enche até eu não aguentar mais. Eu não aceito menos, não aceito nada menos do que a Sua presença. Não importa o que vai acontecer comigo, se eu vou pular, profetizar, gritar, ser arrebatado, não importa. Eu quero o Senhor. Vem, vem Espírito, agora, agora, agora. Vem sobre mim agora. Como profeta desta noite, eu profetizo assim: que este lugar está sendo inundado pela presença de Deus. Receba agora este poder já. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Adquira outras mensagens através do 021 2497 4610.